Boa noite a todos e a todas. O nosso trabalho vai ser sobre o sistema econômico de Cuba. E para começar, eu trouxe um relato de um cidadão que eu não vou conseguir falar por aqui porque o tempo é curto e o relato é muito longo. Mas quem quiser pode me pedir que eu passo sem problema nenhum. Primeiramente, a gente vai fazer um panorama histórico de Cuba para entender como Cuba se tornou socialista. Depois disso, os meninos vão falar sobre o sistema econômico de Cuba, entre outras coisas. Eu vou falar agora sobre Cuba no século XIX e a ditadura de Batista em 1950. Para começar, o século XIX aumentou quantitativamente a população de Cuba por conta do fim da escravidão em 1886 e a imigração europeia. Com esse fato também veio o surgimento de máquinas e do transporte, o que aumentou também a produção açucareira, tornando Cuba um grande engenho de açúcar, como se a ilha toda fosse um grande engenho de açúcar. E com esse fato, ou seja, com a inserção de Cuba no mercado internacional, houve o rompimento do pacto colonial entre a metrópole e a colônia, dando início à Primeira Guerra de Independência, entre 1868 e 1878. Durante essa crise, os Estados Unidos e Cuba estreitaram as suas relações, porque além da experiência de Cuba com o açúcar, Estados Unidos também queria um interesse de forma militar, porque Cuba ficava entre a Flórida e o Caribe. E para proteção e defesa da Flórida, aquele era um ponto estratégico. Então, vários tratos foram feitos com Cuba durante o século XIX. Esse estreitamento dos interesses entre os Estados Unidos e Cuba levou também ao fracasso da Segunda Guerra de Independência, que foi de 1885 a 1898, sendo que por conta dos conflitos turbulentos entre Cuba e Espanha, os Estados Unidos interviu. Nesses conflitos acabaram morrendo no Porto de Havana 267 estadunidenses. Com o término dessa guerra, da Segunda Guerra de Independência, Cuba ficou livre da Espanha, mas não ficou livre dos Estados Unidos, onde foi assinado a Emenda Plá, que era uma emenda com termos de o que Cuba poderia ou não fazer estando juntamente com os Estados Unidos. Algum desses artigos falavam que o governo de Cuba nunca deverá ingressar em qualquer tratado ou outro pacto estabelecido com qualquer outra potência estrangeira, ou seja, ele dava prioridade total para os Estados Unidos. Outro que também é importante falava que era o governo de Cuba permitir que os Estados Unidos exerçam o direito de intervir no sentido de preservar a independência cubana, manter a formação de governo adequado para a proteção da vida, propriedade e liberdade individual. Então, Cuba tinha total ligação com os Estados Unidos, sendo os Estados Unidos a outra potência que queria colonizar o país. Outra parte importante de se lembrar é a República Mediatizada, que era o nome que os cubanos davam para a República até 1959, que começou com o governo de Tomás Estrada Palma, em 1902 até 1903, e terminou com o governo ditatorial de Batista. Esse período, entre 1902 e 1959, ele se alternou com ditaduras e estados não ditatoriais, mas sempre com a intervenção militar norte-americana. E essa intervenção foi pedida primeiramente pelo Estrada Palma, pelo primeiro governante. O governo ditatorial de Batista trouxe muita repressão e violência, sendo que a oposição foi colocada na ilegalidade, sendo criados órgãos de repressão, tanto o SIM, que foi o Sistema de Informação Militar, e o BRAC, que é o Bureau da Repressão às Atividades Comunistas, e sobre essa ditadura foram ampliadas as concessões aos capitais estadunidenses. E Havana acabou se tornando um importante campo da máfia dos Estados Unidos. Agora eu passo a palavra para Ana Flávia, que, como se fosse num seminário normal ou num trabalho normal,
vai falar um pouco sobre a Marcha para a Revolução, o MR 26 de julho. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Ana Flávia. Como todos já sabem, eu vou dar continuidade no ponto apresentado pela Laiana. O MR 26 foi a derrubada da Moncada, que era um depósito de armas e a prisão política de Santiago, no dia 26 de julho de 1953. A Moncada foi derrubada por Fidel Castro e seus companheiros políticos do Partido Ortodoxo, os quais apresentavam ideias para mudar a situação cubana a partir de uma revolução. Apesar desse ponto ser de extrema importância para o decorrer da revolução, essa tentativa acabou sendo um fracasso. Já peço desculpa pelo meu R meio puxado, acabando com vários revolucionários políticos presos ou mortos. Muitos revolucionários, o fator da morte deles veio por não resistirem aos adventos da prisão ou foram condenados diretamente à morte. O próprio Fidel Castro foi preso e condenado a 19 anos de trabalho forçado. Entretanto, em 1955, ele foi exilado no México, onde encontrou Che Guevara e Alberto Bayo, ambas figuras muito importantes para o decorrer da Revolução. Em 1956, no final de novembro, o iate Grema, eu acho que é assim que se pronuncia, de Che Guevara, zarpou em direção a Cuba. Chegando lá, tiveram que combater diretamente a frota militar cubana. Outro ponto importante que levamos em consideração foi a visão das classes sociais mais importantes diante da Revolução, além de termos que destacar que tal classe era de extrema importância para a economia cubana. A ditadura de Batista trouxe consigo uma crise econômica e uma valorização no comércio externo, fazendo com que a elite açucareira se revoltasse e apoiasse a Revolução. Boa parte da elite açucareira aceita apoiar o movimento guerrilheiro, se eles não mexessem na propriedade. Em 1957, ficou estabelecido pelo Manifesto La Sierra o acordo entre os guerrilheiros e a burguesia, o qual foi ampliado em 1958 pelo Pacto de Caracas, e então constituída a Frente Cívico-Revolucionária Democrática, que foi responsável de fixar uma estratégia comum para depor Batista. Falar sobre os trabalhadores e sua participação na disputa de poder é falar sobre a formação nacional inteira. 43% dos trabalhadores cubanos eram da zona rural, e somente 9% desses trabalhadores dispunham de luz elétrica e saneamento básico. Um importante ponto de destaque foi a Sierra Maestra, que foi o primeiro centro revolucionário, que serviu como um refúgio para os camponeses que lutavam contra os latifundiários, que tinham que combater diariamente a violência militar. Dessa forma, esses camponeses constituíram o primeiro exército guerrilheiro rural. Mesmo na zona urbana, o proletariado era mal remunerado, e desde 1952 tinham suas organizações de classes dominadas por dirigentes impostos pela ditadura. Como um último ponto, temos que recordar que em 1955 ocorreu a diminuição dos salários dos trabalhadores do açúcar, o que levou a uma greve muito grande, onde ocorreu choque entre os grevistas e as tropas do exército. Vemos então que o crescimento do movimento urbano foi de real importância para evidenciar a debilidade do governo, incapaz de deter o avanço popular. Agora eu passo a minha palavra para o meu colega. Bem, para que possamos falar da economia cubana após a Revolução, é preciso que tratemos antes da economia no pré-revolução. Nesse sentido, é importante falar que a base da economia cubana, nesse momento, está quase que exclusivamente concentrada na produção de açúcar, tanto que surgem daí os lemas "sem açúcar não existe país" e "o açúcar a serviço de Cuba". De fato, há um sucesso econômico pautado na produção de açúcar, né? E esse sucesso se deve a alguns fatores. Primeiro, em 1934 é assinado um tratado de reciprocidade com os Estados Unidos, que vai conceder a Cuba parte do mercado estadunidense para o comércio de açúcar, rum e fumo. Segundo fator, em 1937 é estabelecida a Lei de Coordenação do Açúcar, que vai trazer vantagens para os donos das usinas e vai determinar, igualmente, que os salários dos trabalhadores da indústria do açúcar deveriam subir ou baixar
de acordo com o preço médio do açúcar. Essa norma de estabelecimento dos salários, ela vai ser seguida até 1947, quando os preços do açúcar vão subir de tal modo, devido à Segunda Guerra Mundial, que vai refrear a produção de açúcar na Europa, que os empregadores vão se recusar a dar aos trabalhadores o pagamento correspondente ao valor dos seus salários. Esse refreamento da produção de açúcar no mundo, né, em meados de 1940, também vai ser favorável à situação econômica de Cuba, né, que vai abraçar uma economia de guerra em plena expansão baseada na produção e comercialização do açúcar. Contudo, a partir de 1947, a economia cubana vai começar a demonstrar sua fragilidade, sobretudo após o golpe de Estado cometido por Fulgêncio Batista, com apoio militar e diplomático dos Estados Unidos. Quando o Fulgêncio Batista assume o poder em 1952, ele passa a negociar grandes empréstimos de exportação e importação com os Estados Unidos, concedendo benefício aos capitalistas e eliminando conquistas trabalhistas para atrair mais investidores para a ilha e, deste modo, tentar impulsionar a economia. Essas medidas, contudo, elas vão acarretar numa crise, né, política e social, gestacionadas em sua maior parte, né, pelo desemprego que atingia centenas de cubanos. Essa questão do desemprego é possível ver num trecho, né, do que a gente separou, de um trabalhador da usina de açúcar Violeta, Angel Santana Soares, que está descrevendo o desemprego em Cuba no período dos anos 1950. Então, ele diz: era comum ver centenas de companheiros andando pelas ruas, no início de cada período de colheita, carregando seus objetos pessoais em cestos de palha, pedindo ajuda dos sindicatos para conseguir trabalho. Quantas vezes eles nos pediram para deixá-los cortar um pouco de cana, para que pudessem continuar a seguir seu caminho, ou deixá-los trabalhar por metade de um dia em troca da água e carvão, centenas, milhares de vezes. Isso ocorre, né, devido à dependência cubana em um só produto, que é a cana, que exige um grande número de trabalhadores somente alguns meses do ano. E nos demais ficavam as mínguas, né? Então, esse modelo, né, pautado num só produto, vai exigir mão de obra em determinados meses. Nos outros, não há necessidade de trabalhadores. E esses trabalhadores vão ficar às margens, às mínguas do sistema. Contudo, de fato, quando a Revolução ocorre em 1959, o país possui uma das maiores rendas per capita do Caribe. Todavia, os dados dessa renda per capita, eles vão esconder uma brutal desigualdade entre os cubanos. Isso porque poucos, uma elite, né, se beneficiavam da exportação do açúcar, e a maior parte da população vivia na miséria, sem acesso a serviços públicos e enfrentando o desemprego. Além disso, desde a assinatura da Emenda Platt, que concedeu aos Estados Unidos o poder de intervir politicamente e militarmente em Cuba, os empresários estadunidenses controlavam a economia cubana, dominando uma média de 57,7% das terras agricultáveis e 47,5% da produção de açúcar em um país que baseava sua economia quase que exclusivamente na produção de cana. Pessoal, tudo bem com vocês? Olá, professor. Eu vou falar rapidamente sobre as transformações econômicas pós-Revolução Cubana, tá? Quem que é o grande responsável pela tomada, pela guinada socialista do movimento é o Che Guevara, que logo após a Revolução vai se tornar presidente do Banco Central. Ele sai no começo de 1961, quando se torna, então, o ministro da Indústria. E vai ser responsável pela criação do sistema socialista em Cuba, né? Por esse momento de transição. Qual a principal característica disso? A quebra do ciclo básico do capitalismo que o Marx descreveu, sendo capital, mercadoria e capital com mais-valia. Como que vai se dar essa quebra? Principalmente a partir da estatização, tá, dos meios de produção. E o Estado aparecendo, então, como um redistribuidor da renda. Isso não vai ser tão forte na parte da agricultura,
que não vai ser a área do Guevara, vai ser a área do Carlos Rafael Rodrigues, que tem uma postura diferente, tá? Mas isso vai se dar principalmente na parte de indústria e comércio, que o Che Guevara tem autonomia, e vai ser o grande responsável por essa guinada socialista. Isso faz com que Cuba se aproxime do bloco socialista, principalmente da União Soviética. Nós estamos inseridos nesse momento dentro da Guerra Fria, né? Portanto, a União Soviética representando o bloco socialista, outros países como o Vietnã também são importantes para a economia cubana, e politicamente países como Angola e Moçambique têm a sua importância, vide que Cuba envia tropas, guerrilheiros e armamento para a independência de Angola e Moçambique. Tá? Na parte econômica, o boicote vem muito forte por parte dos Estados Unidos, além, né, da intervenção militar, como, por exemplo, a invasão da Baía dos Porcos, mas também já em 61, a diminuição da importação do açúcar cubano em 95%. Então os Estados Unidos começam a minar esse novo regime a partir de boicotes na parte de mercado, né? Mas também a partir de uma atuação militar que Cuba vai ter que lidar com isso. E por fim, vão ser apresentados alguns aspectos sociais que tiveram grandes mudanças a partir dessa transição econômica, né? Espero ter sintetizado mais ou menos para vocês como se deu essa transição e quais foram as principais características. Durante o golpe militar de Fulgêncio Batista, Cuba possuía relações amistosas com os Estados Unidos. Cuba também possuía grande destaque como consumidora de bens importados, mas não possuía uma indústria nacional desenvolvida, fato que só vai ocorrer a partir de 1974, e sobretudo com os planos quinquenais do governo revolucionário, que apostaram na industrialização do país como alternativa para o desenvolvimento econômico. Durante o ano de 1953, a taxa de desemprego era de 8,4%, e essa taxa sobe para 16,4% em 1958. Em 1953, a população que residia nas áreas rurais representava 43% da população cubana, e a taxa de analfabetismo nesse mesmo ano era de 23,6%. O governo revolucionário cubano conseguiu reduzir essa taxa do analfabetismo para a faixa de 3,9%. É válido pontuar que no início da Revolução, muitos cubanos ligados a setores altos e médios da sociedade deixam o país. Esses indivíduos eram os que possuíam maiores formações educacionais. Nesse sentido, a questão educacional foi de grande importância para o governo revolucionário, a fim de resolver o déficit técnico. A estatização de setores da economia, como o comércio, a indústria, o transporte, a construção, o sistema bancário, educação e agricultura, permitiram ao governo revolucionário reduzir tarifas em serviços de eletricidade e telefonia, aumentar salários mínimos e reduzir valores de aluguéis em residências. Porém, todos esses investimentos exigiam um melhor desempenho da economia. Nesse sentido, durante os anos de 1959 e 1965, em que Che esteve à frente da economia cubana, apostou na diversificação da agricultura como forma de melhorar o desempenho econômico. Porém, a economia cubana só vai encontrar sua estabilidade quando estreita os laços com a União Soviética e aposta na industrialização.